Entre as coisas que ficam muito claras no relato bíblico e que nós encontramos de forma sistemática ao estudar a palavra, é que quando Deus quer agir no mundo, em especial sobre a humanidade, Ele escolhe homens e mulheres, ou mulheres, para fazer o seu trabalho. Nós vimos que Deus criou Adão e Eva para dirigir a criação. Quando Deus quis salvar o mundo do dilúvio, chamou Noé para construir a arca. Quando Deus quis formar uma nação para, a partir dela, trazer o Salvador, chamou Abraão para começar esta nação. E agora Deus quer libertar o seu povo. O povo de Israel é escravo no Egito. Nós já vimos nas semanas anteriores as condições em que o povo vive e aquilo que está a passar-se com ele. E para libertar o seu povo da escravidão, Deus vai chamar um homem. E nós vamos acompanhar este texto-chave da Bíblia, importantíssimo, sobretudo no que diz respeito ao chamado de Deus, e que se encontra em Êxodo capítulo 3 e 4, começando hoje pelo capítulo 3, a partir do versículo 1. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Vamos ler o texto pouco a pouco para irmos acompanhando e entendendo melhor. Diz assim Êxodo 3, a partir do verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Até aqui, irmãos, passo a passo no texto. Moisés tinha-se integrado na vida dos midianitas, o povo com o qual ele tinha se relacionado ao chegar ao deserto do Sinai, e tinha-se estabelecido na família de Jetro, que o tinha recebido, que o acolhera muito bem e que o acolhera como filho, podemos dizer assim. Ele tinha naturalmente iniciado trabalho. Os povos orientais têm normalmente a hospedagem como um aspecto fundamental, mas a hospedagem tem um tempo limitado, não é? Há um tempo para se receber. A partir de certa altura, deixamos de ser visitantes bem-vindos se não contribuirmos. E Moisés não ia ficar de braços cruzados, portanto era natural que ele começasse a trabalhar e ele assume a responsabilidade de apacentar os rebanhos do seu sogro. Nós já vimos que Jetro tinha esta particularidade, ele tinha 7 filhas, aparentemente nenhum filho homem, e portanto este vem mesmo a calhar. E ainda por cima Moisés casa com a filha mais velha, porque provavelmente nenhuma delas ainda era casada, e portanto ele assume essencialmente a posição de filho mais velho da casa. Desta maneira ele passa a ser tratado. Nós vimos na semana passada, aquele trechozinho que nós lemos do capítulo 2, deu 2 grandes pulos, não é? Primeiro saltou 40 anos e depois saltou mais 40 anos. E portanto nós estamos a 80 anos do nascimento de Moisés. Moisés já não é mais nem uma criança indefesa que sai do Rio Jordão, nem um príncipe do Egito que é capaz de achar que pode libertar o povo através da sua capacidade, nem aquele herói que salva as donzelas em dificuldade junto ao poço, no meio do deserto. Ele é agora um homem de 80 anos. 80 anos. Mesmo sabendo que ele vai viver 120, mesmo sabendo que ele vai viver 120 com uma boa qualidade de vida, com 80 anos ele já não é mais um jovem, já é um homem bastante maduro, digamos assim. Não seria propriamente
um idoso neste contexto, talvez se vivesse um pouco mais, mas de qualquer maneira, com 80 anos e depois de 40 anos no deserto, eu imagino que Moisés já não tem grandes expectativas da vida. Passaram-se 80 anos, faz 40 anos que ele está ali de um lado para o outro, a tomar conta de ovelhas o dia inteiro. Não sei, imagino que tenha sido difícil no princípio para alguém que estava acostumado aos palácios e à riqueza da vida real no Egito, se acostumar a viver de forma tão simples. Mas 40 anos, a gente se acostuma a tudo e 40 anos é mais do que suficiente. E é curioso que nós vemos que quando Deus chama, a idade é uma coisa muito relativa. Deus vai chamar Abraão quando ele tem 75 e chama Abraão com 80. No entretanto, chama Samuel quando ele é um menininho ainda, não é? Uma criancinha. Da mesma maneira que ele chama Moisés. Repararam? Samuel, Samuel. E o Samuel nem sequer sabia identificar a voz de Deus. E aqui, Moisés, Moisés. Portanto, parece que a idade não é problema para Deus. Ele tanto faz como tanto fez. Desde que ele chame, é porque ele entende que pode capacitar. E aqui está o Moisés aos 80 anos a ser chamado. A região onde ele apascenta os rebanhos do seu sogro parece ser no sul da península do Sinai. Há quem diga que é do outro lado do Golfo de Acaba, mas dificilmente seria, porque é junto ao Monte Horebe. E este monte é mais ou menos fácil de identificar. O Monte Horebe, este é o nome hebraico para o monte mais conhecido como Monte Sinai, que é um nome que não é hebraico, não é um nome semita, é o nome da região. Hoje em dia, esta montanha, lá no sul da península do Sinai, é conhecido como Jebal Musa, a montanha ou o Monte de Moisés, porque passou a ser reconhecido como o Monte de Moisés. O significado deste nome original, Horebe, era montanha seca, porque a região não era muito bonita. Eu mostrei aos irmãos uma imagem na semana passada. Aquela região é uma região muito árida, com poucos arbustos. As sarças são relativamente comuns. Realmente é preciso andar muito para os rebanhos encontrarem o que comer. Ficava mais ou menos a 3 dias de viagem do grande rio Nilo. Viagem assim a sério, não é? O que não deixa de ser um contraste. O homem cujo nome estava ligado à água, Moisés, viver agora próximo do deserto e junto à montanha seca. Mas pronto, foi a volta que a vida dele deu. É curioso porque este texto aqui diz, versículo 1, que este monte era conhecido como o Monte de Deus, ou pelo menos será relacionado como Monte de Deus. Se ele já era conhecido nesta altura como um Monte de Deus, nós não sabemos. Não temos essa identificação. Sabemos que os povos antigos muitas vezes atribuíam aos montes a morada dos deuses. E o Monte Horebe eleva-se a cerca de 2.300 metros de altitude. É bastante. Principalmente tendo em conta que estamos num deserto que é relativamente plano, de repente há uma montanha de 2.300 metros, era imponente, chamava a atenção. E, portanto, não seria tão estranho que eles achassem que lá em cima se passasse coisas fora do habitual. Há um manuscrito egípcio do século XIX antes de Cristo, portanto, anterior a este episódio, que se refere àquela região como sendo a região dos nómades que adoram Yahvé. O que é muito, muito curioso, porque não somente refere aos povos que ali poderiam viver, mas ao próprio nome de Deus que seria adorado naquele local. Pode ser que, no entretanto, que Moisés tenha atribuído este nome, porque quando ele escreve o livro de Êxodo, os israelitas já consideravam o Monte Sinai como sendo o Monte de Deus. Portanto, é perfeitamente possível que assim seja. Há uma referência interessante aqui, porque diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor. Nós sabemos que os anjos são criaturas espirituais, feitas por Deus, para o seu serviço, em especial para a sua adoração, que podem eventualmente assumir forma corpórea quando isto faz parte da sua missão. Então, por exemplo, podem aparecer como um homem, como a Bíblia diz, como um varão, não é? Enfim. É o caso, por exemplo, do anjo Gabriel, que apareceu algumas vezes e apareceu com o aspecto de um homem, normalmente vestido de vestes brancas, e aqueles que viram puderam identificar como tal.
mas não que os anjos tenham corpo, mas pode assumir uma forma corpórea. Mas há uma coisa que é nítida e clara em relação a todos os anjos: eles não aceitam adoração. Os anjos não podem ser adorados. Quando um anjo na Bíblia é adorado, imediatamente ele corrige o adorador, porque a adoração não é dada aos anjos. E esta é uma diferença que nós temos, por exemplo, mais uma em relação à Igreja Romana, que entende a oração e a adoração aos santos anjos. Mas os anjos não aceitam adoração na Bíblia. Aliás, um anjo em particular que quis ser adorado tornou-se o grande inimigo de Deus. Lúcifer, a estrela da manhã, quis ser adorado e tornou-se Satanás, o adversário. Portanto, é natural que nós compreendamos isto. Mas este anjo, nesta passagem, aceita a adoração. E mais do que isto, no seu diálogo com Moisés, ele se comporta como o Deus soberano, criador de todas as coisas. Logo, não se trata de um simples anjo, mas de Deus. E então deixamos de ter um problema, passamos a ter outro. Deus não pode ser visto, porque ele não tem corpo. Deus é Espírito. Então, como é que é possível que este Deus Espírito pudesse ser visto de alguma maneira por Moisés? Porque diz que Moisés teve medo de olhar para Deus, mas ninguém pode ver a Deus se ele é Espírito. O problema se resolve, irmãos, com aquilo que a teologia chama de teofania, ou seja, uma aparição de Deus, uma aparição de Jesus pré-encarnação, ou seja, antes de tomar forma humana. Quando Jesus veio ao mundo, quando ele nasceu um ser humano e aqui viveu, antes disto, ele poderia tomar uma forma para que pudesse ser visível, e neste caso, ele não é um anjo, mas ele é o anjo do Senhor. E neste caso ele vai poder falar e o seu discurso vai ser um discurso divino. Daí que nós podemos compreender que este anjo aceita a adoração, porque é o próprio Deus, fala como Deus, porque é uma imagem, uma figura que se pode ver e que aparece diante dele, e também permite-nos entender como é que Moisés, estando na presença de Deus, sobrevive a esta experiência. A manifestação acontece de uma forma relativamente comum no que diz respeito ao Antigo Testamento para a apresentação de Deus, que é através do fogo. O fogo é um dos símbolos da presença do Senhor, porque ele simboliza não somente o poder em si que o fogo tem, mas a purificação. Não é? O fogo queima tudo o que seja mau, e o fogo, quando toca alguma coisa que seja de valor, purifica. O fogo, por exemplo, em relação ao ouro, purifica o ouro, queima tudo o que é lixo e deixa só o ouro puro. Portanto, neste sentido, muitas vezes o fogo é atribuído à presença do Senhor. E a ideia também de santificação. Este fogo não aparece sozinho, aparece numa sarça. Irmãos, a sarça era um arbusto comum, extremamente comum naquela região. É uma arvorezinha pequena, com galhos normalmente mais secos do que outra coisa. É uma peça sem graça nenhuma, não é uma planta bonita, nem é uma planta ornamental. Eu presumo que nenhum irmão tem uma sarça lá na sua sala, a enfeitar a sala, porque não vai ser propriamente uma coisa que enfeita. Portanto, é um arbusto sem importância nenhuma. A questão não é o valor da sarça em si, era a presença do Senhor na sarça. Alguns céticos, para tentar explicar o que acontece neste episódio, fazem uma ginástica muito grande, falando de uma planta que existe em algumas zonas desérticas e que emite uma espécie de gás que poderia entrar em combustão, e que isto explicaria o que Moisés tinha visto. É assim, com todo o respeito pelo esforço significativo destes céticos, dizer o seguinte: Moisés morava há 40 anos neste deserto. Se havia alguma coisa para conhecer, irmãos, ele já conhecia. E Moisés sabia perfeitamente o que era uma sarça. E sabia perfeitamente o que seria qualquer outro tipo de planta. E se ele viu uma sarça que tinha fogo e não se queimava, e viu que era uma coisa extraordinária, é porque realmente foi uma coisa extraordinária e não uma coisa comum. É apenas uma tentativa de negar o milagre, quando ele é bastante evidente no texto. Moisés vê o que está a acontecer
ele percebe que é algo extraordinário, e quando ele vai se voltar para chegar mais perto e perceber melhor o que é que está a acontecer, a partir da sarça e daquele fogo e daquela presença do anjo do Senhor, que é o Senhor, há o primeiro contato. Nós verificamos que o contato é pessoal. Deus começa por falar com Moisés, chamando o seu próprio nome, ou seja, Deus sabe perfeitamente quem é Moisés, e logo a seguir Deus o chama a uma atitude reverente, ou seja, não te chegues, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é lugar santo. E a seguir o Senhor se apresenta a Moisés, reforçando a noção de que Moisés teria recebido alguma instrução enquanto estava sendo amamentado na casa da sua mãe, porque o Senhor se apresenta e diz, entre outras coisas, eu sou o Deus de teu pai. E, portanto, ele provavelmente ouviu o seu pai falando a respeito de Deus. Recordando aos irmãos que ele ficou até uns 4, 5 anos na casa dos seus pais, sendo amamentado, e, portanto, ele deve ter ouvido isto e devia ter alguma noção daquilo do que estava a acontecer. Mas Deus também se identifica com a aliança, recordando especificamente os seus servos, a quem Deus deixou a promessa, Abraão, Isaque e Jacó. Nestes primeiros versículos, irmãos, já temos aqui algumas lições muito significativas para nós. Quando Deus toca algo ou alguém, acontece alguma coisa especial. Não interessa o que seja, o toque do Senhor faz com que seja especial. A sarça não tem qualquer valor. Ela torna-se especial e uma sarça ardente porque ela é tocada pelo Senhor. A terra, é suja, como qualquer outra coisa. Aquela terra é santa por causa da presença do Senhor. O homem não é necessariamente um portento. A verdade é que ele é um homem de 80 anos, já cansado, já calejado da vida, já talvez desiludido daquilo que possa acontecer. É um homem que teve uma oportunidade no auge da sua força e da sua vida física e falhou redondamente. Não é por ele em si. Este homem que vai se transformar no maior profeta de todos, pelo menos daqueles que nós temos no Antigo Testamento, não é por ele, é pelo toque do Senhor. O pastor das ovelhas de Jetro. Reparem, irmãos, que o texto deixa bem claro. Ele não apacenta o seu rebanho. Ele apacenta o rebanho de Jetro, seu sogro. O pastor das ovelhas do seu sogro vai se transformar no grande libertador e no grande profeta de Deus. Quando Deus atua, certamente coisas extraordinárias acontecem. Segunda lição importante, irmãos, para ver a Deus ou para estar na sua presença, o homem não pode ficar onde está. Ele tem que se mover, ele tem que se virar. Eu acho interessante este aspecto, porque diz assim, agora me virarei e verei. E quando ele está-se a virar é que Deus inicia o seu diálogo com ele. O homem naturalmente está virado de costas para Deus. E para poder perceber e ver e entender a ação de Deus, ele tem que se virar, ele tem que dar meia volta. Esta meia volta, eu diria que aqui acontece de forma física, é depois descrita de forma espiritual no Novo Testamento como metanoia, é a palavra do Novo Testamento para arrependimento, mudança de mente, o virar da mente. Antes eu pensava assim, agora eu penso de outra maneira. Antes eu achava que isto não tinha importância nenhuma, agora isto tem importância máxima. Antes isto para mim valia muito, agora não vale nada. Esta mudança de compreensão e de mente é produzida pela ação de Deus no coração do homem e faz toda a diferença. Sem ela, nós não podemos ver a Deus nem compreender a sua presença. Para entrar e para estar na presença do Senhor, o homem precisa de uma preparação. Não pode chegar de qualquer maneira. E todo o sistema sacerdotal do Antigo Testamento vai dizer isto. Aqui, Moisés é chamado, em primeiro lugar, a tirar as suas sandálias. Tira as sandálias, porque a terra em que tu estás é terra santa. Meditando brevemente sobre isto, irmãos, porque isto, se calhar, dá para uma mensagem inteira só neste pequeno pormenor de Moisés tirar as sandálias. Estas sandálias representavam algumas coisas.
Por exemplo, as sandálias representam sujidade, não é? As sandálias são sujas, elas andam no chão. Depois lembramos que Moisés andava com rebanhos de animais. Aquela sandália devia pisar muita coisa, não devia ser muito agradável. A sandália está suja, representa a sujidade que o homem carrega consigo. Tira as sandálias, Moisés, tu não podes entrar na minha presença com elas. Tu não podes chegar a mim carregando toda esta sujeira que tu trazes. Deixa para trás. O homem não pode entrar na presença de Deus carregando o seu pecado. Ele tem que ser limpo deste pecado para poder entrar na presença do Senhor. Mas as sandálias aqui também representavam trabalho. Reparem que as sandálias deviam ser sandálias próprias para o tipo de atividade que Moisés tinha. Não eram sandálias de ficar em casa. Não eram pantufas de se ter na hora do jantar. Eram sandálias de trabalho. Eram sandálias que deviam ser reforçadas, preparadas para quem subia e descia montes e estava com um terreno pedregoso e no meio do deserto. Nós não podemos chegar à presença do Senhor carregando ou fazendo o nosso próprio trabalho. Não é com o nosso trabalho que nós chegamos à presença do Senhor. Só chegamos pela sua graça. É a misericórdia de Deus por nós. E muitas vezes, para nós podermos chegar à presença do Senhor, nós temos que nos despojar daquilo que é o nosso próprio esforço, o nosso próprio trabalho, e reconhecermos que nós dependemos dEle. De outra maneira, não podemos chegar à sua presença. Mas as sandálias também podiam representar, de alguma maneira, a sua escolha pessoal. Eu não sei os irmãos, pode ser que use qualquer sapato que lhe dão, ou qualquer sapato que apareça, mas normalmente a gente escolhe o sapato, não é? A gente escolhe. Há quem goste de um tipo, há quem goste de outro, há quem goste de biqueira fina, gosta de biqueira larga, um gosta de salto, o outro gosta sem salto, o outro gosta só usa sapato preto, o outro gosta de sapatos coloridos. Aquilo que pomos nos pés normalmente é uma escolha nossa. Nós não podemos chegar à presença do Senhor carregando aquilo que é a nossa própria escolha. Na presença do Senhor nós temos que estar despojados daquilo que é o nosso escolher para deixar que Ele escolha por nós. Porque é o Senhor que vai dizer qual é a sua vontade e ela vai ser melhor para nós. É preciso que Moisés largue isto tudo para trás, compreendendo que o lugar em que ele está é lugar sagrado. E felizmente a sua atitude demonstra que ele realmente percebeu, porque diz o texto que ele cobriu o seu rosto, porque ele compreendeu que estava a acontecer alguma coisa muito especial naquele momento. Mas eu olho para este texto, irmãos, e neste pequeno trecho eu percebo também uma coisa extraordinária, que é assim: Deus não é apenas um Deus eterno, poderoso, extraordinário, grande, santo, magnífico. É Deus de gente. Os irmãos veem como é que Deus se apresenta? De todas as maneiras pelas quais Deus poderia se apresentar a Moisés, Deus podia ter se apresentado a Moisés dizendo: eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Eu sou o Deus que tem todo o poder. Eu sou o Deus que sabe todas as coisas. Mas ele começa por dizer a Moisés: eu sou o Deus do teu pai. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É tão interessante isto, irmãos. Porque reparem, tem a ver com a escolha pela qual o Senhor resolve se apresentar. Como é que nós nos apresentamos? Depende muito, não é? Mas muitas vezes nós, dependendo das circunstâncias, queremos logo puxar os galões ou dar o nosso currículo para poder que as pessoas possam saber quem é que nós somos, não é? Muitas vezes as pessoas que têm títulos gostam de chegar e apresentar o seu título primeiro. Eu sou o doutor fulano tal, eu sou o engenheiro não sei das quantas, sou o arquiteto, não, você sabe quem eu sou. E as pessoas têm esta preocupação. E o Deus Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder, apresenta-se de forma, apesar de tudo, tão simples. Eu sou o Deus do teu pai. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nosso Deus é um Deus de pessoas, é um Deus de relacionamentos pessoais e que busca um relacionamento pessoal. Ele criou-nos para uma relação com Ele. Permitam-me, irmãos, interpretar da seguinte maneira. Eu creio que quando Deus se apresenta a Moisés desta maneira, Deus está a dizer a Moisés: Moisés, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu quero ser o Deus de Moisés. Eu quero ser o Deus de Moisés. É um Deus de pessoas. Muito interessante isto, porque mais tarde o Senhor Jesus vai interpretar desta maneira. Quando os saduceus que não acreditavam na ressurreição vão ter com Jesus,
e lhe falam, tentam mostrar a Jesus que a ressurreição seria impossível. E depois de Jesus responder ao dilema teoricamente impossível de responder dos fariseus, vira para ele e diz assim: vocês nunca leram que Deus se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ele é o Deus de pessoas vivas e não pessoas mortas. É o Deus de gente. O nosso Deus é um Deus de gente. Mas o texto continua, irmãos, e diz assim, versículo 7. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado deste povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O Senhor se apresentou inicialmente e logo a seguir no seu discurso Deus diz a que vem e explica a Moisés qual é o propósito desta aparição. Vejam, irmãos, se os irmãos se lembram da semana passada, nós tínhamos terminado o texto e os irmãos têm aí a Bíblia aberta, é fácil verem. No fim do capítulo 2, dizia assim, verso 24: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto, e atentou Deus para os filhos de Israel, e os conheceu. Nós vimos isto semana passada. Aqui, isto que tinha sido descrito sobre Deus, Deus diz de si mesmo. Deus diz: eu vi, eu ouvi, eu atentei, eu conheci. É Deus colocando isto agora na primeira pessoa. Deus diz: eu vi e ouvi. Um Deus que vê e ouve a aflição do seu povo. Ou seja, é um Deus poderoso e eterno, mas também um Deus consciente, um Deus sabedor, um Deus interessado, um Deus sensível às dificuldades do seu povo. E diz aqui, o Senhor diz: eu conheci o seu sofrimento. Esta palavra, irmãos, é muito interessante, porque esta palavra conhecer, este verbo que é usado aqui, ele é usado em muitas outras vezes no Antigo Testamento, e a primeira vez que nós o vemos este verbo sendo usado, ele aparece no livro de Gênesis, quando a palavra diz assim: e Adão conheceu a Eva, sua mulher. E nessa ocasião, este conhecer significa ter relações íntimas. Está a falar do contato físico mais íntimo entre o homem e a mulher, o marido e a sua esposa. Os irmãos estão a ver que curioso? Este verbo fala sobre o contato mais próximo que existe entre seres humanos. E Deus está a usar esta expressão para falar da sua relação com o seu povo, ou seja, Ele está a falar de um conhecimento íntimo. Deus não apenas viu de longe o sofrimento de Israel, Ele não apenas contemplou e fez algum cálculo do que estava a passar, não, Ele conheceu intimamente. Deus como que experimentou por dentro aquilo que era o sofrimento que o povo estava a ter. E porque Ele teve este entendimento, Ele diz assim, Ele vai agir, não é? O Senhor vai agir. Eu tenho visto, conheci, portanto desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. É Deus que toma a iniciativa, sempre, em todo o relato bíblico. Tenho dito aos irmãos, vez após vez, que esta é uma grande diferença da história da redenção no cristianismo e em todas as outras religiões. As religiões passam a vida a mostrar-nos o homem desesperado para tentar chegar a Deus, tentando de várias maneiras. E a Bíblia nos mostra sempre o contrário. É Deus que procura o homem. Quem é o homem? O homem não consegue procurar a Deus, nem se interessa. Mas Deus toma sempre a iniciativa. Deus é que diz, eu vou descer e vou tirar o povo de lá. Deus desce. É curioso, é sempre assim, para fazer o povo subir. Assim como o texto diz que Deus desceu, mais tarde vai dizer, e o povo subiu à terra prometida. E sempre será assim. Jesus vai descer para que nós um dia possamos subir.
Porque se Deus não descer, nós não vamos conseguir subir nunca. E nós temos aqui sempre a mesma explicação. Deus sempre desce ao nível humano para corrigir aquilo que está errado. Por vezes punição, como é o caso de Sodoma e Gomorra, aqui neste caso libertação. É interessante notar que Deus informa a Moisés as características da terra que o povo vai herdar. Deus diz o aspecto da terra, ela é boa e é ampla. Não é? É boa e grande, espaçosa. Não vão ficar apertadinhos lá, tem espaço para toda a gente. E a qualidade da terra, ela é fértil e abundante. Diz que ela mana leite e mel. Só por uma questão de curiosidade, dizer que o leite aqui é leite caprino. Os irmãos, que existem mais do que uma palavra para leite, porque era o tipo de rebanho que o povo de Israel estava acostumado, não é? Os irmãos de calhar pensam no leite da vaquinha, mas não é. Aqui é leite de cabra. É leite de rebanho ou de ovelha, porque era aquilo que era comum. E este mel que está aqui não é mel de abelhas, porque nesta época da história humana ainda não havia apicultura, ainda não se tinha desenvolvido a apicultura. Este mel é o mel tirado das passas ou das tâmaras, que quando espremidas dão uma espécie de mel, e são frutos muito utilizados naquela região e que tinham um grande valor. Era este tipo de mel que estamos aqui a falar. Portanto, é curioso, só curiosidade para os irmãos poderem guardar, porque se calhar quando falavam em leite e mel, sempre pensavam em leite de vaquinha e mel de abelha, e não é nenhum nem outro. É só por curiosidade, mas guardem da próxima vez que ouvirem que a terra mana leite e mel, porque depois em termos históricos e cronológicos pode não bater certo, e os irmãos terem alguma dificuldade com isto, não tenham mais, porque a explicação está aqui e está clara e fácil de entender. E Deus diz qual é a localização da terra. É a terra dos cananeus. É a terra dos cananeus. E depois explica inclusive os povos que lá estão e que terão que ser retirados. Os irmãos que estão a fazer o curso de treinamento de liderança já são peritos nesta matéria e sabem nos dizer tudo sobre estes povos, não é? Porque nós já estudamos e já vimos quem são estes povos todos. Já sabem, por exemplo, que os cananeus eram aqueles que habitavam próximo do litoral, que os heteus são os hititas que vinham da Anatólia, lá na atual Turquia. Já sabem que os amorreus eram o povo cananita mais poderoso e mais espalhado na terra, que fariseus e heveus têm mais a ver com uma expressão generalizada referente aos aldeões que habitavam nas cidades, e que os jebuseus moravam em Jebus, que depois se transformou na cidade de Jerusalém, e outras coisas que os irmãos sabem, mas se aqueles que não frequentam o curso quiserem saber, perguntam a quem está no curso de liderança, porque vai-lhe saber dar muitos pormenores. E a gente aproveita e deixa aqui uma propaganda, porque também faz parte do negócio, não é? Para que os irmãos tenham o interesse de se aproximar e aproveitar estas aulas que têm sido dadas. Vem então o chamado, os irmãos percebem? O Senhor vai fazer a obra. Reparem, irmãos, guardem esta ideia. Quem vai fazer a obra? Quem vai fazer a obra? Moisés? O Senhor diz, eu desci e vou livrar o meu povo. Então agora vem, anda lá. Porque esta é a ênfase sempre. É Deus que vai fazer, mas Ele vai chamar um instrumento humano. E nós, nesta história toda, temos um grande privilégio e uma oportunidade extraordinária de sermos instrumentos nas mãos do Senhor. E como sempre acontece, aqui também, Moisés ia ter uma função que o Senhor tinha para ele. Era uma função tripla. Ele ia ser o porta-voz de Deus ao povo, ou seja, o seu profeta, mas também um embaixador ao faraó. E seria o libertador do povo do Egito e o guia do povo no deserto até a terra prometida. Mas tudo isto vai ser feito por Senhor. É Deus que com mão poderosa vai libertar o povo. É Deus que vai guiar o povo no deserto. Moisés é um instrumento humano. Mas é claro que Deus decidiu fazer isto com este instrumento humano, e nós então temos a primeira de uma série de desculpas dadas por Moisés, e nós só vamos ver hoje esta. Quem sou eu? Quem sou eu? Sensação de incapacidade diante do chamado de Deus é uma coisa comum nas histórias de chamado da Bíblia. Se os irmãos já leram, devem se lembrar disto. Por exemplo, quando Deus vai chamar Gideão diz assim, eu sou o menos importante da minha família, que é a menos importante do meu clã, que é o menos importante da minha tribo, que é o menos importante em Israel, eu não sou ninguém. E o Senhor diz, não, é a ti, não me enganei no endereço, és tu mesmo. O GPS não deu errado, és tu, Gideão. Quando o Senhor chama Isaías, ele diz, eu sou
um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, não tenho condições. E Deus diz, não seja por isso, a gente já vai limpar os teus lábios. E ele faz ali uma limpeza, não é a jato não, a chama tirada do altar, não é uma limpeza qualquer. Ele é purificado para servir ao Senhor. Quando Deus chama Jeremias, ele diz, Senhor, eu sou uma criança ainda, não sou capaz de fazer nada. Por acaso ele não era uma criança, porque quando Deus chama uma criança, a criança está pronta para aceitar o chamado de Deus sem dificuldade. Curiosamente, é dos poucos chamados em que não há muita dificuldade, porque a criança, na sua pureza, não teve problemas. Samuel, eis-me aqui, Samuel, anda a fazer isto. E o Samuel não teve dificuldade nenhuma. Mas o adulto tem consciência do seu pecado e da sua limitação, e por isso coloca todas estas dificuldades. Durante 40 anos ele talvez achasse que podia fazer alguma coisa, mas agora fazia 40 anos que o seu único trabalho era apacentar ovelhas no deserto. Ele não se sente capaz. Ele conhece o poderio do Egito. Ele sabe que ele é persona não grata, ele é um exilado, ele é um criminoso procurado. Ele sabe que assim que ele puser o pé no Egito, ele poderá ser condenado porque pesa sobre ele uma condenação à morte. Ele não tem condições de enfrentar a potência regional da época. Nós podemos dizer que de alguma maneira nos identificamos com a resposta de Moisés aqui. Podemos dizer que de alguma maneira a sua colocação levanta dois problemas. Por um lado, é uma resposta bastante egocêntrica. Eu. Ele só se concentra nele. E parece que não ouviu o que Deus disse. Deus disse, eu vou tirar o povo. Mas ele está voltado para ele mesmo. Não, eu não quero ter nada a ver. Ótimo, eu fico aqui sentado no monte à espera que eles passem por cá. Mas não me metas nesta história. Quem sou eu? Quem sou eu para fazer isto? E também é claro que demonstra um conhecimento muito limitado de Deus. Se ele tinha recebido alguma instrução até aos 4, 5 anos de idade, era tudo o que ele tinha provavelmente. Não podemos estar à espera que Moisés tivesse um grande conhecimento do Senhor. Portanto, de alguma maneira, esta primeira resposta é aceitável, tanto que Deus não discute muito com ele e responde de forma tranquila e diz, eu vou contigo. Quem sou eu? Realmente não és nada, Moisés, mas isso tudo vai ser possível porque eu vou contigo. A resposta de Deus é só esta, certamente, não há nenhuma dúvida, eu serei contigo. E para que não haja dúvida, Deus lhe dá um sinal e diz, olha, vai ser aqui que o povo vai adorar. Deus não o mandava sozinho. Deus nunca manda ninguém sozinho. Nós é que às vezes achamos que estamos sozinhos. Mas quando Deus manda, Ele sempre capacita, Ele sempre sustenta e Ele está junto. O Senhor sabe que nós não temos condições de fazer o seu trabalho. O trabalho é dele. Neste sentido, sempre que nós dizemos que vamos fazer o trabalho do Senhor, nós estamos a extrapolar. Nós não fazemos o trabalho do Senhor, o Senhor faz o trabalho dele. De alguma maneira nós podemos ser instrumentos nas suas mãos, mas o Senhor faz o trabalho. E Ele garante esta prova ou sinal de que o povo vai adorar naquele local. E isto é a última coisa que eu queria que os irmãos guardassem. O povo vai ser liberto, não porque a libertação seja um alvo em si, mas o alvo era o serviço ao Senhor, a adoração a Deus. O povo vai ser liberto para servir ao Senhor, para poder adorar o seu Deus, coisa que eles não estão a poder fazer no Egito sob escravidão. Então o Senhor vai libertá-los para que eles possam servir ao Senhor. E este serviço aqui tem o sentido da adoração. Nós não fomos libertos da condenação do pecado como finalidade em si. Fomos libertos para a glória de Deus, para o serviço do Senhor, para a sua adoração. E se nós não tivermos esta noção, se calhar vamos perder um pouco o foco e achamos, já fomos salvos, que maravilha, extraordinário, fantástico. Fomos salvos, é uma bênção, é uma graça, é misericórdia, mas não acabou aí. Fomos salvos para podermos servir ao Senhor, para podermos adorá-lo, para vivermos para a sua glória. O povo seria liberto, não só para ser liberto, mas ao ser liberto para poder servir ao Senhor e começar por fazê-lo adorando no Monte Sinai. E agora Moisés está convencido, ok Senhor, está bom, se tu vais comigo então vamos a isto. Não é bem assim, não é? Os irmãos que conhecem a história sabem que o Moisés é um bocadinho relutante. Vamos ver as relutâncias dele e ver como é que o Senhor vai respondendo, mas continuaremos na próxima semana, se Deus quiser e nos der vida e saúde para aqui estarmos.